nesse dia do trabalhador, 1º de maio, e o Cruzeiro começando um mês de um grande desafio, como eu destaquei em manchete. Daqui a pouco vamos falar sobre esta situação. A dívida alta, o Cruzeiro vai ter que arrumar recurso aí. É o último ato, né? Praticamente o último grande desafio do Conselho Gestor para quitar essa dívida altíssima em ações na FIFA. Mais de 20 milhões de reais. E ao longo deste mês de maio, a partir da segunda quinzena do mês de maio, o Cruzeiro tendo que quitar esses valores altos. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso na sequência aqui do Rádio Esportes. Agora, vamos ouvir aqui na Itatiaia a Bárbara Fonseca. Ela é coordenadora do time de futebol feminino do Cruzeiro. Recentemente teve uma ajuda da CBF para honrar os compromissos salariais, os salários das jogadoras, comissão técnica. Esses salários estão em dia. A dificuldade é grande para todo mundo. E nós que acompanhamos o futebol feminino sabemos que é ainda maior, né? Para esta categoria. E a Bárbara Fonseca está conosco aqui no Rádio Esportes para falar sobre este momento de muita dificuldade para todos. E não é diferente para o futebol feminino. É um prazer falar com você aqui na Itatiaia, Bárbara. Olá, Samuel. Prazer imenso falar com vocês aí da Itatiaia. Bom, o futebol feminino vivia uma grande expectativa de crescimento nessa temporada, né? E agora precisamos adaptar para um momento de retração. Certamente que preocupa muito, até por ser um produto ainda em desenvolvimento e ainda com baixo retorno aos clubes. Mas algumas ações do Cruzeiro e da CBF mostram pra gente que é importante a manutenção da categoria. Certamente vamos ter que fazer algumas adequações, mas o trabalho vai continuar tão logo seja possível. A gente acompanhou, a CBF deu uma ajuda aos clubes, né, pra manter aí o salário das jogadoras em meio a esta situação de pandemia. Então o Cruzeiro colocou os salários em dia. A gente sabe que nem todas as jogadoras, né, conseguem viver do futebol. No Cruzeiro, como que isso funciona e o que elas estão fazendo neste momento para manter condição física, enfim, como que o processo vem sendo feito, Bárbara? Sim, Samuel, a CBF ajudou os clubes aí, né, que estão disputando a 1 e a 2, e isso evidencia mais uma vez, como eu falei anteriormente, a importância do futebol feminino dentro da estrutura da CBF. Sobre o elenco, o Cruzeiro hoje conta com atletas de dedicação exclusiva ao futebol, que não é uma realidade de todos os clubes. E isso facilita muito esse momento, que exige um profissionalismo maior por parte delas. E assim, logo que tomamos conhecimento da paralisação das competições, o Cruzeiro orientou que atuássemos de maneira rápida e responsável, e foi necessário encaminhar todas as atletas alojadas para suas respectivas casas. Hoje contamos com 20 atletas na condição de alojadas, e a comissão também, concomitante a isso, montou uma cartilha de treinamentos, questionários de cumprimento diários, e também fazem acompanhamento através de videochamadas, a fim de minimizar essas perdas, que passa por perda física, técnica, enfim. Além de fazer uma minuciosa leitura do que foram os 5 jogos já disputados nessa temporada, a fim de facilitar o entendimento do jogo quando retomarmos as atividades. A perda é real, ela vai existir, mas a equipe tá pronta aí e está trabalhando muito para minimizar. Essa é a palavra de ordem, né? Minimizar aí as perdas. O futebol feminino do Cruzeiro, né, no primeiro ano que disputou já conseguiu acesso e agora disputando a Elite, né, neste 2020 com uma campanha muito boa. Desde que tudo começou, qual que é a avaliação que você faz do futebol feminino do Cruzeiro e a sequência disso tudo, Bárbara? 2019 foi um ano muito especial para o departamento e sabíamos da dificuldade que seria estar na Elite nesse ano. Muito pelos problemas que o clube precisou enfrentar, mas a gente também tem uma consciência plena da imensa responsabilidade que é representar essa camisa. Então, junto aí com o treinador Jorge, nós traçamos metas condizentes com a nossa realidade, e após 5 jogos, com 3 vitórias e 2 derrotas, a gente pode afirmar que estamos acima do que foi inicialmente planejado. O saldo é positivo. O Cruzeiro, ele passa agora por uma transição, né? Na presidência vai ter aí um novo presidente a partir
do dia 1º de junho. O futebol feminino hoje já vai conquistando, né, o seu espaço depois de algumas equipes adotarem em meio a uma obrigação, se é que podemos dizer assim. Como que você vem conduzindo os trabalhos em meio a esta transição e o que esperar do futuro aí do futebol feminino, Bárbara? Bom, Samuel, eu costumo falar que não foi uma obrigação, foi uma oportunidade. Eu prefiro enxergar dessa forma. Até porque a FIFA, certamente, antes de conduzir as suas confederações a investir no futebol feminino, deve ter feito um estudo da modalidade, através dos números gerados da Copa do Mundo, competições da Europa e outros, e acabou concluindo que é investimento, que é possível o consumo deste produto, né? A orientação não partiu de algo estritamente social. Há um estudo por trás que aponta que será rentável, se a médio ou a longo prazo, e isso depende de como as estruturas vão se organizar em prol disso, principalmente os clubes, né? Eu me sinto completamente confortável aqui, o departamento não é tratado como obrigação. Sou extremamente grata pelo Cruzeiro, que é um gigante, ter me escolhido para essa missão, pela confiança que foi depositada a mim, a comissão técnica. E nesse momento de transição que ocorrerá, a nossa obrigação também será de depositar extrema confiança em quem assumiu o clube, que certamente trabalhará com muita responsabilidade e competência. Ainda não se sabe, né, quando o futebol vai ser retomado, quando o feminino voltar, qual que você acha que será a maior dificuldade? Como que vem sendo o estudo em cima disso para uma nova pré-temporada? Enfim, o que será primordial na retomada, Bárbara? Eu venho conversando muito com o Romeu Castro, que é o responsável pelas competições femininas da CBF, e há um consenso na necessidade de um prazo entre a retomada das atividades e a reestreia na competição. Por mais que minha comissão esteja atuando de maneira exemplar, a gente está tendo um feedback sempre positivo, não tem como desprezar que haverá uma perda física, técnica e até de entendimento de jogo. Para retomar a qualidade que o futebol feminino vinha apresentando, será necessário um trabalho de pré-temporada, e isso vai exigir tempo. Acredito que teremos em torno de 3 a 4 semanas para isso, até porque o calendário do futebol feminino comporta esse prazo. Muito bem. Tá aí a Bárbara Fonseca, muito obrigado. Ela que é a coordenadora do futebol feminino do Cruzeiro. E falamos aqui, o futebol masculino vem aí, todos os clubes, né, falando em contenção de despesas e etc. E o futebol feminino que vai crescendo aos poucos, né, e encarar isso é uma dificuldade ainda maior. Mas todo sucesso aí pro time feminino do Cruzeiro. Eu penso o Júnior Brasil que chegou para se tornar uma realidade e crescer ainda mais. O futebol feminino, o Cruzeiro que no primeiro ano já conseguiu o acesso, um trabalho muito bem feito e agora avançar ainda mais. Meio-dia marcou o sinal eletrônico da Itatiaia. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Samuel. Grande abraço pra você, Pansieri, amigos e amigas. E chegou pra ficar, espero que sim. A gente tem que incentivar sempre o esporte. As mulheres conquistaram, mostraram valor, precisam desse espaço, sim. Tem muita coisa ainda que a mulher pode brilhar ainda mais. E no esporte, no futebol, havia muito preconceito, isso está sendo rompido. Infelizmente, num momento tão ruim como esse, tudo perde um pouco de força, mas tem total condição para retomar, precisa de incentivo, a CBF apoiando, os clubes engajando de forma efetiva, fornecendo profissionais, estrutura dentro, cada um da sua realidade, mas é preciso tudo que preocupa, viu, Samuel, com relação a essa volta do futebol, o impacto que isso pode dar. A gente sabe que é falado pico no início de junho, então, ou seja, é tudo muito complicado. Isso vai trazendo danos, mas o futebol e a força também do futebol feminino tem condição de dar uma volta em todos esses problemas e seguir adiante, Samuel. Exatamente, com toda certeza, e a gente torce por isso. Eu falei sobre a questão da FIFA, então o Cruzeiro tem até o final do mês de maio para quitar esses pagamentos importantes. E em meio a isso, o Cruzeiro teve aí um aumento, né, significativo, principalmente na gestão do Wagner Pérez de Sá, nas ações na Justiça do Trabalho.
E ontem saiu mais uma decisão em primeira instância. A Justiça do Trabalho deu ganho de causa em alguns pedidos do preparador de goleiros Robertinho, condenando o Cruzeiro a pagar aproximadamente R$1,5 milhão de reais. O Cruzeiro pode recorrer da decisão, lembrando que o valor da causa inicial ultrapassava os 5 milhões, alguns pedidos aceitos, outros não. O clube deve recorrer, mas é um valor importante, R$1,5 milhão de reais. O Robertinho, preparador de goleiros, que foi demitido no início da temporada. Tô passando aqui no final do vídeo para lembrar você a se inscrever no canal, deixar aquele like no vídeo e não esqueça de compartilhar o canal com seus amigos, hein, para fortalecer aqui. É nós, tamo junto.